Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sou Neliana Figli, você está assistindo ao programa Novo Mundo Convida em sua terceira temporada. Em nosso programa abordaremos diversos assuntos relacionados à saúde mental, com destaque em temas como as dependências químicas e as comportamentais. Receberemos em nosso programa profissionais especialistas, médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas e também de vários outros segmentos, como justiça, educação, entre outros. A lista é bem grande. Nosso programa é gravado e transmitido pela emissora Com Brasil TV. Você pode assistir a nossa programação nos canais Oi, pelo canal 28, Vivo Fibra, canal 239, Nossa TV, canal 20, Sky, canal 28, Claro ou Embratel, canal 3, e também no sinal aberto digital para toda a Grande São Paulo no canal 53.2. Importante, nossa participação é isenta de conflitos de interesses. Nosso objetivo é levar informação de qualidade para você como um serviço de utilidade pública. Programa Novo Mundo Convida começa agora. Fica com a gente! Uma honra ter aqui hoje o Dr. Tomasito. Thomas, muito obrigada pela tua presença. E nós vamos começar perguntando, Thomas, como que você ingressou na carreira de psiquiatria? Primeiro, muito obrigado. Sempre fico muito feliz em poder participar desses eventos e para contribuir um pouco com a minha informação, tudo. E a parte da psiquiatria é bem interessante porque eu sempre gostei de caminhar junto com o paciente. Então, acredito que a medicina, na verdade, é muito mais humanas do que biológicas, e a gente acaba focando muito na graduação, tudo, na parte da doença, e foi a parte que me doeu um pouco. E aí, então, na psiquiatria eu percebi que tinha margem para eu ver a pessoa como um todo, a vida, né, da pessoa como um todo, e foi aí que começou o meu interesse pela psiquiatria. Perfeito, bárbaro você falar isso, Thomas. Principalmente esse termo caminhar juntos, né? Não é todo profissional que tem essa percepção do todo, né? Eu acho que a gente sempre tem que ter a percepção do biológico e do humano. Maravilha. Mas conta um pouquinho da tua trajetória profissional, estudo, formação. Eu me formei na Universidade de São Paulo, aí depois fui fazer a residência de psiquiatria no Hospital das Clínicas, e foi nesse momento que também dentro do hospital eu senti um pouco de dificuldade de acessar o paciente. Então eu estava vendo o paciente num contexto hospitalar, num contexto ambulatorial, e a parte que mais me agradou foi o hospital dia, onde eu conseguia ver o paciente como um todo, e também a parte da dependência química. Por quê? Na parte da dependência química é a parte onde eu consigo mais atuar na vida. Então, como que eu posso recuperar a pessoa? Como que eu posso ajudar ele a ter outras amizades, emprego? Como que eu posso ajudar ele a conquistar a família? Então, toda essa parte brilhou, né, os meus olhos e tudo mais, e foi aí que começou a minha caminhada nessa parte da dependência química. Depois, nisso, eu fui convidado a administrar comunidades terapêuticas, residências terapêuticas também, consegui ajudar bastante pacientes nessa linha, só que como eu acabei vendo muita restrição na parte ambulatorial, onde então a minha paixão é ver mais o paciente no dia a dia, só que a parte ambulatorial eu vi que tinha muito poucos profissionais, né, onde eu poderia indicar tudo mais, então eu comecei a dar mais ênfase nessa parte.
Maravilha. E é muito importante isso que você está falando, porque as pessoas se concentram muito na internação. Eu sempre falo, a internação é um degrau da longa escada que tem que ser subida, né? Porque realmente a gente vai trabalhar muito com mudança de estilo de vida, mudança de hábitos, né? E nesse momento ambulatorial, Thomas, como que você cria uma narrativa para que essa pessoa engaje no tratamento sem ser prescritivo, né? Porque eu acredito que assim, as abordagens prescritivas, faça e o outro faz, nem sempre funcionam. É bem interessante essa parte, porque sempre quando eu oriento meus alunos, né, para como então atender o primeiro paciente na dependência química, a primeira coisa que eu quero que eles façam faz o paciente voltar para a segunda consulta. Não tem como você obrigar o paciente a parar de usar ou colocar toda uma história de prejuízo e tudo mais se o paciente não voltar com você. Então, a primeira coisa é tentar engajar o paciente a ter um interesse em fazer acompanhamento, que seja para qualquer motivo, que seja para, eu quero reduzir um pouco o uso, eu quero parar totalmente, só quero escutar a pessoa, né? E a partir daí, o que eu gosto muito de comentar também, então, de como atender os pacientes de dependência química então, criar um caminho junto. Então, eu não consigo convencer ninguém, né? Nem na internação, ninguém, né? Então, o que eu posso fazer é mostrar exemplos, colocar informações, né? E deixar o paciente chegar à conclusão de que, de repente, ele possa ser dependente químico, né? E 2, de repente, ele tem condição de parar e melhorar o prejuízo que a dependência química está causando. Então, a gente vai construindo essa narrativa, essa história junto com o paciente, para que no final, então, a gente consiga chegar na conscientização e dar instrumento para o paciente, então, ficar limpo sozinho. Então, não adianta muito eu colocar um protocolo, colocar regras, né, junto com a família, tudo mais, e só impor isso, porque a família faleceu, ele abandonou o tratamento, ele vai voltar a usar, né, porque ele não criou essa toda conscientização. Claro que, em algum momento, eu sempre gosto de caminhar junto, então, com o paciente, só que, em alguns momentos, quando o paciente está colocando a vida dele em risco, quando está colocando a vida dos outros em risco, eu preciso intervir como uma autoridade. Então, aí sim, entra uma parte mais médica minha, onde eu acabo impondo algumas regras, mas, no geral, a ideia é sempre caminhar junto com o paciente. Sim. E muitas vezes, até quando você coloca essa questão da imposição, eu vejo como um sinalizador, né? Assim, a pessoa está numa estrada, ela está dirigindo numa curva perigosa, ela não tem a noção e você vai sinalizar, né? Acho perfeita essa ideia de criar a 4 mãos o processo de recuperação. Muito bom, muito bom. Mas pensando um pouquinho, né, assim, sobre esse engajamento, muitas pessoas visualizam no tratamento do transtorno por uso de substâncias apenas a internação. Sim. E na internação nós vamos ter modalidades, né? Internação voluntária, a involuntária, a compulsória. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Antes, eu acho que é interessante comentar um pouquinho só a necessidade da internação, né? Então, ótimo, perfeito. Quando que a gente precisa internar o paciente? A gente coloca alguns critérios, né, importantes, a gente precisa seguir esses critérios, porque senão a gente está abusando do poder de médico ou dando mais poder para a família para internar não desnecessariamente o paciente. Então, o primeiro critério, com certeza, é o risco de vida, tanto dele quanto de terceiros, ou exposição social. Então, ele está usando e está causando no meio da rua e tudo mais, e aí, então, ele pode se prejudicar no trabalho, etc. 3, falha de tratamento ambulatorial. Então, a gente tentou de uma forma ambulatorial, não tem como ele ficar sem o consumo, então a gente acaba internando, e aí pode ser uma internação domiciliar, onde a pessoa fica dentro de casa, pode colocar acompanhamento terapêutico, pode ter outras modalidades, ou uma internação em uma clínica. E a partir daí, então, tem algumas divisões, né? Internação voluntária, onde o paciente aceita fazer essa internação, e essa parte é a internação mais confortável, vamos dizer, né? E com maior taxa de sucesso. Né? Por quê? O paciente voluntário já entra com a ideia de se tratar. Então, ele quer melhorar, quer parar de usar, então ele já vai com uma boa vontade para o tratamento. Agora, uma internação involuntária, só por internação involuntária,
no primeiro mês só gera raiva, né? Só gera desconforto para o paciente. Então, o paciente já não entra no tratamento nessa primeira etapa. Então, acaba sendo uma interação mais longa, né? Até para a pessoa começar a conscientizar, e, de novo, não é convencer o paciente, mas, né, que cria uma trajetória para a pessoa conseguir entender que, de repente, precise parar de usar. E nesse ponto da internação involuntária, eu sempre gosto de dizer que por que a gente então interna forçadamente? Eu acho que teve um assunto da Cracolândia, por exemplo, onde não, a gente precisa internar forçadamente o paciente e tudo mais. E gosto muito de uma frase do Ronaldo Laranjeira na época, que ele comentou que a gente precisa dar condição para o paciente decidir se ele quer ou não quer parar, né? Então, naquele momento da compulsão, a pessoa nem sabe se quer parar, nem sabe se não tem esperança de conseguir parar, não tem esperança de ver uma outra vida. Então, a gente precisa tirar ele desse ambiente, desintoxicar, e depois, se ele decidir continuar usando, tá bom, né? Aí a decisão é dele, né? Só que a ideia é criar essa oportunidade, mesmo que involuntariamente. Porque fisiologicamente a pessoa só pensa no uso, sim, né? Ela não consegue ter outra percepção. Acho que isso é importante destacar. Né? Assim como na depressão você fica extremamente pessimista, então você não consegue enxergar o valor da vida, na dependência química ele não consegue enxergar mais outra coisa além da substância. Perfeito. Né? E por último, então, acaba tendo só um ponto da interação involuntária. Então, o paciente não aceita, né, fazer a internação, só que a família, então, tem o poder de internar, contanto que entre naqueles critérios que eu comentei de internação, e o médico assina, e depois isso vai para o Ministério Público para ser, então, outros 2 médicos validarem essa internação. Então, teoricamente, não é um médico, não é uma família que tem o poder de internar involuntariamente. São 3 médicos que assinam junto com a família. Tá? Esse é um ponto importante a destacar, porque a gente não pode banalizar, sim, né? O paciente não quer se internar, a família vai interna. Não é tão simples assim, não, né? Né? E inclusive já teve vários casos onde a família queria internar e eu barrei, falei, não, eu não tenho critérios para internar esse paciente, né? E por último, você comentou da internação compulsória. Né? A internação compulsória difere um pouco da internação involuntária, porque já não é mais parte médica, é parte jurídica. Né? Então, o juiz determina por N razões, geralmente embasado por relatórios médicos, de que aquela pessoa precisa ser internado. Ou a pessoa atropelou uma pessoa, né, de carro, bêbado, então ele tem dependência, se realmente tem dependência, ele vai ser internado e não vai ser preso, que aí também tem uma nuance muito perigosa, onde todas as pessoas estão se autodeclarando dependente para não ser preso. Né? Esse é um ponto a ser avaliado, muito bem avaliado, principalmente pelos profissionais de saúde, né? Porque acho que é o profissional de saúde que vai ter esse olhar, se é manipulatório ou não. Sempre quando a gente fala de internação, tem um caráter que é manipulatório, né? Então a gente precisa separar muito bem o joio do trigo para poder oferecer o melhor tratamento para a pessoa. Lembrando que nem sempre a internação é o único caminho, né, Ito? Acho que isso é importante destacar. Maravilha. Mas, como eu disse, eu acho que internação é o primeiro degrau. Existem outras possibilidades, amplas possibilidades, porque quando a gente fala na mudança do estilo de vida, né, nós pensamos e temos que oferecer outras possibilidades. O que você falaria sobre modalidades de tratamento? Primeiro, realmente, então, a internação é importante para tirar o paciente daquela crise, mas depois, então, o pós-tratamento é tão como ou mais importante do que a internação. Né? Então, se a gente não cuidar bem, né, do paciente que acabou de sair de uma internação, é uma internação perdida. Né? E aí vai ter outras recaídas, vai ter outras internações e tudo mais, a família vai ficar frustrada com isso. Né? Então, sempre eu digo para os pacientes, para os familiares, que a gente precisa fazer de tudo, tudo ao mesmo tempo. Então, internação, terapia de família, tudo. Medicação. Né? Exatamente. Né? Para dar chance, né, para o paciente, então, sair dessa adicção. Né? E aí depois, então, tem a modalidade residência terapêutica, né? Então, que eu acredito, eu particularmente, então, administrei a residência terapêutica e acho muito interessante essa linha para recuperar o paciente.
Só que bate num ponto um pouco complicado na realidade brasileira, porque tem muito pouca oportunidade para os pacientes, né? Tanto de voltar para o estudo, é uma burocracia para voltar para o estudo, tanto de arranjar emprego, então não tem estímulos governamentais ou de empresas que aceitam pacientes, né, nessa categoria e tudo mais. Então, e a família geralmente está totalmente desestruturada para receber o paciente. Então, mesmo depois dessa residência terapêutica, não tem onde reinserir o paciente. Então, a residência terapêutica é uma etapa, só que eu acredito que precisaria ter uma outra etapa depois da residência terapêutica ainda, de um acompanhamento não só ambulatorial ou de psicólogo e tudo mais, mas para ajudar ele realmente a conquistar a vida e a voltar a ter amizades, voltar a ter uma rede de apoio e tudo mais. E cada vez mais eu vejo, principalmente depois da internação e tudo mais, que o foco muito importante dos pacientes é ter rede de grupo de amizade. Sim. Né? Então, extremamente importante. A primeira coisa que eu sempre oriento, né, os pacientes, familiares, é encontre algum grupo, né, onde você possa frequentar. E aí entra muito Narcóticos Anônimos, né? Então, mas que algumas anônimos, exatamente, anônimos. Né? Porque as pessoas se identificam, né? É o mesmo assunto que é importante frisar isso, que não é droga o assunto é quão difícil é ficar sem a droga. Né? Então as pessoas muitas vezes confundem, não, mas esses grupos dão gatilhos para eu usar, mas isso porque você está focado ainda na droga. Né? Se você focar na recuperação dentro dos grupos, né, isso acaba sendo um instrumento muito interessante. Não me identifiquei com os grupos anônimos, não tem problema. Terapia em grupo, CAPs, academia, esporte, exatamente. Clube, né? Porque eu acho que a ideia é reinserir socialmente. Mas é importante, Thomas, a gente falar um pouco da medicação, né? Existe um mito muito grande, né? Assim, nossa, mas aí eu vou largar uma droga e me tornar dependente de um medicamento. Fala um pouquinho sobre isso. Tá difícil. Sintetizando, realmente essa parte medicamentosa está um pouco complicada, mas já deixo claro que no tratamento para a dependência química são necessárias medicações. Né? E são medicações tarja vermelhas, não necessariamente são tarja pretas. E dividindo um pouco a categoria, as tarja pretas são que têm potencial de vício e a gente administra muito mais para abstinência. Então, no começo, sim, se faz necessário a administração dessas medicações para a pessoa não convulsionar, por exemplo, pela falta da droga. Né? Agora, depois da desintoxicação, da abstinência e tudo mais, a gente entra mais com medicações tarja vermelhas, mais para auxiliar a pessoa a não recair. Então, então quais são as medicações, né, protocolares? Não tem. Se o paciente é mais impulsivo, eu vou colocar medicações para impulsividade. Ou se o paciente está deprimido, que geralmente acontece, então a dependência química muitas vezes camufla ansiedade, depressão, etc. Então, a gente acaba medicando para cada caso e cada necessidade em cada fase do tratamento. Então, na primeira fase, onde a pessoa acabou de sair da dependência química, o cérebro não está raciocinando direito. Né? Então, eu preciso fazer com que ele minimamente não recaia e que consiga minimamente ficar feliz. Né? Aí, depois disso, né, a gente começa a entrar na outra etapa de estimular a vida, de ter mais tesão, de ter mais prazer nas coisas, e aí a gente vai, né, passando em etapa, e em cada etapa, talvez, né, se faz necessária alguma medicação. Só que tem algumas medicações que estão sendo muito, muito utilizadas, mas é muito perigoso. Não só os benzodiazepínicos, mas ultimamente Zolpidem, os hipnóticos. Né? Então, cada vez... Exatamente. Né? Então, antes eram considerados como tarja vermelhas, então a gente não tinha esse alerta, né, do risco de dependência. E hoje, então, a gente tem departamentos no grupo de dependência química só dessas drogas Z, porque está muito, muito complicado. E o abuso dessas medicações realmente está num nível estrondoso, né? E aí acaba sendo, então, assim como morfina, opioide, qualquer outras medicações e tudo mais, entrando num pool de medicações da dependência química. Sim, eu acho que é importante a gente ressaltar isso para aqueles que nos assistem, né? Porque muitas vezes também se cria um mito que não pode usar medicação. E eu sempre falo, química combate com química. Então, num primeiro momento, é o que você falou, você precisa dar condições para que o paciente adquira consciência do que está acontecendo com ele. E depois você vai entrar com uma medicação
conforme o quadro, né? Porque eu também entendo que tem as comorbidades muito presentes nessa segunda etapa do tratamento. Com certeza, né? E aí a gente acaba percebendo que o paciente, de repente, era bipolar, né? Ou mesmo... aí tem algumas nuances, né, de diagnóstico que são bem complicados, mas geralmente tem bastante comorbidade, né? Tanto de personalidade, quanto de depressão, ansiedade, até porque a pessoa tem a parte química que encaixou, né, com a droga e ficou dependente, mas tem muita parte de, então por que teve que buscar a droga? Por que teve essa curiosidade, né? Por que não ficou satisfeito dentro de casa, com a família, etc. Então, tem sempre alguns gatilhos, né, que faz com que a pessoa busque esses comportamentos de novidade, de prazer, e não necessariamente a droga, né? Então, comida, sexo, compra, tudo isso acaba entrando no pool desse comportamento de dependente. Exato. Eu sempre digo que o uso de substâncias é a ponta do iceberg. Né? Ninguém nasce dependente de substâncias, as pessoas se tornam. Agora, uma pessoa pode nascer com depressão, com TDAH, com transtorno de personalidade. E esses quadros, sim, muitas vezes necessitam de medicação para que a pessoa consiga se reinserir na vida como ela é. E nessa parte, só um parênteses, é bastante interessante, quando a pessoa tem TDAH e usa cocaína, ele fica quieto. Exato. Né? E quando não tem TDAH e usa cocaína, fica agitado e tudo mais. Então, nisso, eu vejo muitos pacientes que falam, não, eu gostava de usar cocaína porque eu conseguia aquietar minha mente. Né? Então, não que, né, seja, nossa, estou medicando com a droga, né, e aí tem esse outro discurso, não, estou me medicando com a maconha, né, que aí tem um parâmetro um pouco mais complicado. Gente, tomar um cuidado. Exatamente. Mas sim, de alguma forma, tem uma comorbidade. Então, da maconha, por exemplo, a pessoa é extremamente ansiosa, né, então precisou da maconha para se acalmar, né, ainda mais antigamente, onde não tinha tantos recursos para fazer um diagnóstico de ansiedade, TDAH, etc., né, então as pessoas acabavam dando o jeito, né, de ficar mais tranquilo. O que é importante destacar muitas vezes uma pessoa vai ao uso de substâncias para se autorregular. Isso não quer dizer que ela está se tratando, ela está tentando se autorregular para se inserir na sociedade. A partir do momento que ela procura um profissional, isso é diagnosticado, aí sim você vai dar a medicação pertinente para que ela consiga se autorregular e ser produtiva, né? Porque não adianta só se autorregular. Tem essa questão, né? O transtorno por uso de substâncias é uma doença, adoece e deixa a pessoa em situação de vulnerabilidade. Muito bom, muito bom. Mas acho que é importante também a gente poder falar, você tocou um pouco no assunto, né? Álcool, drogas, medicamentos, mas a gente também fala de jogos eletrônicos, pornografia, tudo, comida, tudo no rol das compulsões. Como é a sua percepção disso? E aí pode ser uma frase um pouco complicada, mas a dependência é necessária. Então, as pessoas precisam buscar prazer, ou em alguns momentos a vida está tão difícil, né, que ele precisa ter uma válvula de escape, né, que seja, então, assistir série, né, final de semana inteira e não sair, né, para fazer nada, ou às vezes que seja, não, eu vou querer pedir alguma comida gostosa para comer. Claro, né, tem os prejuízos se tiver uma compulsão alimentar ou qualquer exagero nessa parte, só que o ser humano vive para ter o prazer, em busca de novidades, etc. Né? Senão a vida fica muito monótona, e aí vem toda uma necessidade da sociedade, né? Então de conseguir alcançar esses prazeres, só que com tanta restrição financeira, com tanta restrição, né, de instrumento para conquistar as coisas, muitas vezes as pessoas acabam não enxergando saída para aquilo e então vai para um caminho mais fácil de prazer imediato. E nisso, com certeza, entra, né, agora os jogos, né, de azar pelo celular, então não é mais cassino, né, então acaba sendo tudo aqui no celular. Vício por pornografia, então toda hora tá ali, né, olhando alguma outra coisa, Instagram, celular, ou colocando no geral,
O celular trouxe vários vícios. Né? Abriu o portal, né? Exatamente. Então ficou muito mais fácil o acesso. E aí então, cada vez mais eu acabo atendendo no consultório muitos pacientes onde a pessoa não consegue largar o celular. Então a gente não consegue fazer um detox de celular. Né? E nesse ponto, um convite simples e fácil, né, que é muito difícil, mas para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, tente deixar o celular uma semana de lado. Né? Então, você pode usar o celular? Pode, né? 1 hora por dia, né? E ótimo, né? Mas o resto, tente deixar de lado. Né? E aí é interessante porque você consegue começar a sentir outras coisas na vida. Né? Então você começa a sonhar, você começa antes, né? Você vai ficar no ócio, né? Você vai ficar angustiado, você vai ficar, nossa, não tem nada para fazer, você vai ter a abstinência também, querer pensar no celular, ou nossa, será que está acontecendo alguma coisa, etc. Mas depois disso se cria coisas, né? E as crianças necessitam desse tempo. Muito, né? Importante, muito importante. Eu sempre falo, reserva um horário de manhã, um horário de tarde e um horário no fim do dia para mexer no celular. Né? Porque senão a tua rotina fica pautada só no celular, literalmente, né? Então acho que assim, a ideia de uma semana é bárbara, mas muitas vezes as pessoas na prática não conseguem uma semana. Então assim, reserve horários no dia e faz o teste de ficar sábado e domingo sem mexer no celular, né? Como a mente, assim, você vai perceber que depois a tua mente vai voar, você vai dormir melhor, você vai se alimentar melhor, você vai conseguir perceber outros prazeres que realmente o celular acaba tirando. E vai deixar de procrastinar. Né? E aí vem toda essa palavra, nossa, eu sou procrastinador. Não, de repente você está viciado no celular. Exato, exato. E você trouxe um aspecto que eu acho que é muito importante no tratamento por uso de substâncias, né? Assim, é a doença do prazer. Então, antigamente tinha um slogan, né? Sou careta, não uso drogas. Eu detestava esse slogan. Por quê? Porque dá a sensação assim, bom, não uso drogas, a vida fica careta, fica chata. Não pode ficar chata, ela tem que ficar legal, ela tem que ficar prazerosa. Né? Nesse sentido, como que você acha que o tratamento pode ser uma experiência prazerosa? Na parte da dependência química, o que eu sempre gosto de falar é que a gente vai deslocar o prazer. Então, a gente vai tirar o prazer, o cérebro vai buscar menos o prazer imediato na droga e vai começar a enxergar outros prazeres na vida. Só que nisso leva muito tempo, né? Então, às vezes, a pessoa, principalmente o dependente químico, onde é imediatista, né? Não, quero logo, quero, né, que aconteça logo e tudo mais, acaba desistindo no meio do caminho. Só que, com o tempo, o cérebro começa a entender que tem outras coisas na vida, inclusive sexo, né? Então, muitos pacientes meus comentavam, às vezes, né, no auge da minha dependência, se tiver uma pedra de crack e se tiver uma mulher, eu iria para a pedra de crack. Né? Então, como que eu faço essa pessoa voltar a gostar de sexo? Né? Então, leva tempo, mas a gente consegue isso, principalmente quimicamente, né, deslocar a produção de dopamina para essas coisas, né, do dia a dia, do cotidiano. E até na questão da pornografia, né? Sim. Porque nós vemos hoje muitos jovens, né, na pornografia dos eletrônicos e deixando de se relacionar com o parceiro e com a parceira, né? Assim, eu falo que é toda uma dança, todo um entrejogo que faz parte do relacionamento social mesmo, né? E das nossas humanidades. Quando você passa a se relacionar somente com a máquina, isso é um sinal de adoecimento. E nessa parte tem um grande alerta. Com a inteligência artificial, muitas pessoas vão se relacionar com o robô. Né? Não vão mais se relacionar com pessoas, né? Vão querer ficar... Porque você pode colocar um comando, não fale desse jeito comigo, né? E já consegue. Né? E aí você começa, então, a ter todo um relacionamento de amor, né? Platônico, né? Em relação ao robô, e vai ter complicações futuras. Sim, porque cria uma realidade alternativa, não a vida como ela é. Né? Eu acho que esse ponto é um ponto muito interessante para a gente destacar para as pessoas que nos assistem, né? Porque muitas vezes a internet vai oferecer um mundo de conto de fadas. E não é a vida como ela é. Isso é um fator de vulnerabilidade e de risco também para o transtorno de uso de substâncias, né, Thomas? Thomas, esse papo está interessantíssimo. E você falou num bloco anterior sobre internação domiciliar.
Eu te pediria, por gentileza, para você explicar um pouco para aqueles que nos assistem, porque eu vejo como uma possibilidade muito factível de tratamento. O que a gente não pode confundir sobre a internação domiciliar é prender o paciente em casa. Não, não é essa a ideia. Não é pegar a chave, jogar fora, né, tudo mais. Então, a gente desloca todo o atendimento que seria feito na internação para dentro de casa. Tem alguém para dar a medicação? Ótimo. Não tem? Vai ter que contratar um enfermeiro que vai de manhã, à noite, etc., para dar a medicação. Seria interessante ter um acompanhante terapêutico junto, né, para a pessoa, se entrar em crise, se tiver abstinência e tudo mais, ele está lá para então também medicar o paciente. Então tem toda uma estrutura onde a gente monta para a pessoa sentir mais aconchegante, né, nessa etapa de recuperação, que é muito difícil, com abstinência, sintomas físicos e tudo mais, então já não é uma etapa confortável. Sim. Então, para deixar um pouco mais confortável dentro de casa. Além disso, tem a questão do custo, né? Então, geralmente, quando a gente vai procurar numa internação um local onde tem a academia, piscina, tem todas as outras estruturas para deixar o paciente mais confortável, geralmente, então, não que tenha uma piscina dentro de casa, né? Mas tem pelo menos o mínimo conforto da cama, né? Do travesseiro e tudo mais. Chego da Exatamente. Casa. E a comida da mamãe, né, tudo mais, então, que faz essa etapa ficar mais tranquila. Só que é difícil. Né? Então, eu preciso de muito engajamento, não só do paciente, mas também da família, para poder, então, auxiliar essa etapa. E essa etapa não é de confronto, né? Então, a família não pode ficar criticando, né, o paciente toda hora. Claro, né, nas questões pontuais sim, mas é mais para acolhimento, né, e para fazer a pessoa esquecer momentaneamente da droga. Tá? E nesse ponto é muito difícil a gente fazer uma internação onde o paciente não quer o tratamento de uma forma domiciliar. Nesse caso, não é recomendado. Sim, a pessoa precisa querer. Sim. E mesmo ela querendo, vai ter essa oscilação Sim. de humor. Então, é importante você colocar que precisa ter um grupo mesmo, né, familiar, que acolha essa pessoa e que consiga levar isso à frente. E um suporte, tanto psicoterapêutico, principalmente médico, porque nessa etapa inicial, os sintomas fisiológicos são muito intensos. Então, o médico precisa realmente dar esse apoio, essa sustentação para a família. Exatamente. Bem interessante. Mas acho que cada caso é um caso e a gente precisa pensar um pouco no conceito do tratamento customizado. Fala um pouquinho sobre isso, Ito. Todo dependente, né, tem um padrão de comportamento de adicto, né, de dependência, de busca de prazer, só que a história de cada pessoa é diferente. Né? Então, de repente, um paciente fez toda a carreira, né, de vida e começou a usar. Não, tem outras pessoas que nem conseguiram fazer a carreira, né, no mercado de trabalho, etc., e começaram a usar desde a adolescência. Então, as histórias são diferentes. Né? E nesse ponto, o que a gente precisa, novamente eu comentei no primeiro bloco, mas a gente precisa caminhar junto com o paciente e enxergar junto com o paciente quais são as necessidades. Né? É um pouco também complicado essa frase, mas como marketing, eu preciso fisgar o paciente. Então, eu preciso pegar na necessidade do paciente, enxergar essa necessidade e puxar ele para um lado positivo. Gerar né? prazer. Exatamente. Né? E com isso, eu consigo, então, customizar. Né? Então, eu coloco um educador físico porque ele é muito atleta. Não, eu coloco aula de música porque ele gosta muito dessa parte artística. E a gente vai ajustando o tratamento e a orientação. Leitura, filmes. Exatamente. Né? A medicação entra, com certeza, e também, eu preciso ter mais energia para fazer exercício físico, tá? Então, eu coloco uma medicação para auxiliar, até porque a droga tirou todas as energias. Então, a gente consegue fazer uma abordagem química com, né, a parte mais terapêutica também. E, nesse ponto, é bastante importante colocar que o paciente não necessariamente quer 100% parar ou quer 100% não parar. Né? É sempre uma ambiguidade. O ser humano é ambíguo. Né? Então, a gente nunca gosta de uma pessoa 100%. A gente gosta de uma parte, 90%, 10% não gosta desses defeitos, mas eu aceito. Né? Então, consigo trabalhar com aquela pessoa. Então, da mesma forma, a gente não consegue ter uma certeza de que não, realmente a droga é prejudicial para a minha vida.
Primeiro, sim, eu acho que já caiu bastante essa frase, mas não tem como falar que a droga é não prazeroso, né? Porque a droga gera dopamina, gera prazer e tudo mais. Então, tem a parte benéfica, entre aspas, da droga, mas tem toda a parte prejudicial. E nisso, então, a gente vai construindo, né, junto com o paciente, o raciocínio para que ele entenda que, no total, a droga não faz sentido mais para a vida dele, né? Mas e nisso se confunde muito, né, também com os familiares, etc., sobre a manipulação, né? Mas o paciente é mentiroso, é manipulador, tem mau caráter. Não, o primeiro ponto o paciente é doente. Né? Então, se a pessoa não consegue ter acesso à droga de qualquer forma, ele vai mentir, ele vai roubar, ele vai fazer alguma coisa para conseguir, né, ter o acesso à droga. Então, não é que ele é mentiroso, mas sim, ele está mentiroso, né, e manipulador naquele momento. Eu acho que tem uma diferença entre ser e estar, né? É muito importante a gente poder marcar isso. Agora, certa vez, eu atendi um caso que me marcou profundamente. Era uma mãe, ela era médica, e o filho dela, dependente de crack grave e outras drogas, ela entrou num nível de desespero que ela começou a ligar para vários lugares e não tinha vaga de internação. E assim, aí ela entrou na internet, foi pegando telefones aleatoriamente, a primeira que falou, temos leito, ela levou. Sim. E aí ela me procura em desespero, doutora, eu não sei porque eu fiz isso, porque ele está numa clínica horrível. E aí a gente está falando de uma pessoa que tem conhecimento, que tem uma formação mais envolvida, né, com a história, faz coisas que em sã consciência não faria. Acho que seria importante a gente pensar assim, quais são os parâmetros, Ito, para escolher uma clínica? Porque nós sabemos que existem clínicas com tratamentos muito bons e tem clínicas também com tratamentos muito ruins. Acho que o primeiro ponto é entender em qual etapa do paciente a gente vai estar internando. Então, se o paciente está num uso compulsivo, né, de álcool, opioide, mas principalmente álcool e heroína, precisa internar no hospital clínico. Né, porque a abstinência é muito grave, pode matar, né, no delirium tremens, etc. De ópio, então, tem dores musculares, tem vários outros sintomas. Então, seria interessante internar, se o paciente está nessa etapa, né, da compulsão, em algum hospital geral, né, ou um hospital clínico psiquiátrico mesmo. Então, tem como ser numa comunidade terapêutica, tem como ser num outro centro, no mais, né, tranquila. Nesse momento, se tiver médico 24 horas, sim, né? Só que se não tiver médico 24 horas, nessa etapa é um pouco complicado. E nesse desespero, pode ser em pronto-socorro. Então, a pessoa está em surto, chama o SAMU, chama a ambulância, leva em qualquer pronto-socorro clínico, psiquiátrico, tudo mais, que eles vão dar sedativo, vão acalmar o paciente, vão tirar ele do surto e depois se repensa, né, para onde então encaminhar para uma internação mais longa. Agora, nessa parte das clínicas, né, gostaria bastante de colocar a minha visão como psiquiatra para avaliar, então, quais são os critérios que eu vejo quando um paciente me traz uma clínica, fala, essa clínica é boa. Primeiro, avaliar o CNPJ. Então, precisa ter Anvisa, precisa ter toda a documentação. Esse é o primeiro critério fundamental, né, para a gente poder, então, avaliar se a clínica tem condição de aceitar um paciente ou não. Né? Se ela é regular, né? Exatamente. Porque existem muitos lugares que não são regulares. Então, isso que o Ito está colocando, de ter a Anvisa, de ter a documentação, é um direito do consumidor. Você precisa ter acesso a essa documentação. Exatamente. Né? Pulou essa etapa, né? A gente conseguiu consolidar essa etapa, né, de investigar essa clínica, CNPJ, etc. A gente começa a avaliar, então, a equipe. Né? Dessa parte eu sei que é um pouco complicado, porque não necessariamente a gente vai conhecer todos os médicos ou todas as equipes, psicólogos, etc. Mas o primeiro contato de ligar e querer conhecer a clínica seria bastante interessante, porque você vai sentir o clima, né? Você vai sentir no olhar dos pacientes, né, como que essa clínica está funcionando. Então, a cultura da clínica, a energia da clínica. Né? Guardadas as devidas proporções, é como escolher a escola para o filho. Sim, não é? Com certeza. Tem que ter uma consonância com seus valores pessoais.
E aí, então, você sentiu que a clínica é interessante, que a clínica é gostosa, tudo mais. E aí, então, a gente vai fazer uma internação, né, do paciente. Se for involuntária, né, o paciente não vai conhecer. Se for uma internação voluntária, de repente, de já deixar o paciente em alerta. Se você não conseguir parar de usar, ou se você recair e tudo mais, vai ter essa clínica, vamos conhecer, né? Não, mas eu não vou nunca mais usar. Não, entendo, né? Mas só vamos conhecer para depois você não ficar assustado, né? Então, leva o paciente para conhecer a clínica, faz ele sentir, e provavelmente ele vai reclamar, vai colocar detalhes, não, essa clínica não funciona, tudo mais, mas, né, é só mais uma apresentação, né? E depois disso, a terceira etapa é comunicação com a equipe, né? Então, não adianta você internar numa clínica ótima, onde nenhuma informação sai de lá. Perfeito. Né? E aí, então, você fica perdido, o médico que está acompanhando fora também fica perdido, né, com todas as informações, e não tem nem como tirar o paciente de lá, né, porque aí fica uma coisa verada de, não, fica, né, não sei quanto tempo aqui, independente se ele está bem ou não. Quase então, que preso, né? Exatamente. Quase que preso, aí seria um cárcere privado. Exato, exato. Então, eu gosto de colocar várias etapas antes da internação, né, até para o paciente entender, compreender, conhecer a clínica e tudo mais. E aí, a partir daí, a gente vai, né, traçando, se for necessário, essa internação. Perfeito. E eu gostaria de também poder citar um site, Como e Onde Trato. É um site que contém várias clínicas que são cuidadosamente selecionadas. Lá vocês têm um acesso direto ao telefone, ao contato das clínicas. É uma forma de preservar esse caminho, de vocês começarem por um caminho mais protegido também, né? Então, acho que isso é importante destacar. Mas nós estamos chegando ao final desse nosso bate-papo e sempre no final, Ito, nós pedimos para que você possa dizer uma mensagem final para aqueles que nos assistem. Primeiro, de novo, muito obrigado pelo convite, né? Foi um prazer enorme estar conversando aqui e tentar trazer um pouco das informações da minha experiência. E nisso tudo, eu sei que é um assunto muito pesado que a gente está conversando, então não é uma coisa tão agradável de escutar, ou não é uma coisa agradável de tentar entender. No entanto, até para deixar um pouco mais leve, né, todo esse clima, gostaria que vocês sejam felizes, né? Tenham esperança, busquem prazeres, né, de uma forma saudável. Isso não só o paciente, mas também os familiares, né? Porque a gente só consegue modificar a outra pessoa com o nosso exemplo. Então, talvez o ponto principal é a gente sendo feliz, né, com certeza a gente vai conseguir influenciar outras pessoas que estão na dependência, etc. Então, sejam felizes. Brilhante, Thomas, eu super agradeço a tua presença aqui, eu acho que foi ótimo, e nessa simplicidade com que ele explica, né, eu vou pensar aí a felicidade e a esperança. É isso que nos move. É importante que vocês tenham um olhar na saúde e não na doença. Por quê? Porque a doença é uma condição que gera desprazer. A saúde gera promoção de saúde, gera prazer, gera empoderamento. E é isso que é essa mensagem que os tratamentos levam, né, Thomas? Então foi ótimo estar aqui com vocês. Eu espero que essa conversa possa ajudar muitas famílias e nos vemos em breve.